Alisson faz gol relâmpago e São Paulo bate Criciúma pelo Brasileirão Série A. Com a vitória, tricolor paulista encosta no G6 do Brasileirão Série A 2024 e se consolida na briga pela parte de cima. A vitória do tricolor paulista. O São Paulo afastou a crise que rondava o Morumbis na noite desta quinta-feira, 27, ao vencer o Criciúma por 2-1. Com o início de jogo avassalador, o tricolor voltou a triunfar após 4 partidas consecutivas sem vitória no Brasileirão. Alisson abriu o placar com menos de 1 minuto de jogo, e Luciano ampliou ainda no primeiro tempo. No entanto, um susto nos acréscimos do segundo tempo deixou a torcida apreensiva. Jandrei errou um tiro de meta, permitindo que Arthur Caíque marcasse para o Criciúma. Sob críticas após 4 jogos sem vencer, o São Paulo respondeu à sua torcida com um gol relâmpago. Alisson aproveitou uma sobra e, com um chute de fora da área, balançou as redes aos 59 segundos de partida. Como foi a partida? Diferente de jogos anteriores, onde a equipe diminuía o ritmo após marcar, o time de Luiz Zubeldia continuou pressionando e ampliou o placar com Luciano, que finalizou uma jogada ensaiada de falta. Com o 2-0 no placar, o São Paulo dominou o primeiro tempo, controlando a partida e limitando as ações ofensivas do Criciúma. A equipe catarinense, apesar de algumas tentativas, não conseguiu ameaçar significativamente o gol de Jandrei na primeira etapa. No segundo tempo, o ritmo da partida caiu, especialmente por parte do tricolor. O Criciúma mostrou sinais de melhora após as substituições feitas pelo técnico Cláudio Tencati, com destaque para a entrada de Claudinho. Mesmo assim, o São Paulo manteve o controle do jogo durante a maior parte do tempo. A tranquilidade do tricolor foi abalada nos acréscimos. Ao tentar bater um tiro de meta, Jandrei errou o chute e deixou a bola nos pés de Arthur Caíque, que aproveitou a oportunidade para marcar o gol do Criciúma. Apesar do susto, já era tarde para que os catarinenses buscassem o empate. Com a vitória, o São Paulo soma agora 18 pontos, ocupando a 7ª posição na tabela, apenas um ponto atrás do Atlético PR, que fecha o G6. O Tigre, com 12 pontos, está na 13ª colocação, apenas 2 pontos acima da zona de rebaixamento. Os dois times voltam a campo no domingo 30, ambos jogando em casa. O São Paulo recebe o Bahia às 16 horas no Morumbis, buscando consolidar sua recuperação no campeonato. O Criciúma enfrenta o Internacional às 18h30, no Heriberto Russi, tentando se afastar da zona de perigo. Zubeldia toma decisão sobre Jandrei no São Paulo, após nova falha e goleiro segue como titular. O goleiro cometeu mais uma grande falha com a camisa do tricolor paulista e o treinador precisou falar disso na coletiva pós-jogo. Vitória com asterisco. Com gols de Alisson e Luciano, o São Paulo venceu o Criciúma. A partida ficou em 2-1, já que no final do jogo, Jandrei cometeu uma falha em um tiro de meta e deu a bola no pé de Arthur Caíque, que descontou para os catarinenses. Com os 3 pontos conquistados jogando diante de sua torcida no Morumbis, o tricolor chegou aos 18 pontos e está na 7ª posição na tabela do Brasileirão Série A, depois de 12 rodadas disputadas. Voltando ao assunto sobre o goleiro. Ele segue sendo muito criticado pela torcida do Soberano. Muitas críticas seguem feitas sobre ele, que não passa segurança ao torcedor, enquanto o titular Rafael desfalca o time. Zubeldia blinda goleiro. Apesar da nova falha, da irritação da torcida e do mau momento do jogador, o técnico do tricolor paulista deixou claro que o camisa 93 deve seguir como titular. Ele está jogando no lugar de Rafael, que está com a seleção brasileira na Copa América. Sim, o Jandrei é um goleiro de experiência. É claro que o fato de jogar em equipes grandes sempre pode gerar algum tipo de polêmica. Há um tempo falava sobre 2 posições que permanentemente as pessoas miram com lupa, o centroavante com Juan e o goleiro. Devo reconhecer que a trajetória do Jandrei é importante, decidiu. Treinador fala sobre o momento de Jandrei. Ainda na coletiva, o técnico deixou claro que toda a equipe precisa apoiar o atleta. Ele reconhece que o arqueiro não vive seu melhor momento, mas com o apoio de todos, poderá dar a volta por cima e recuperar seu bom futebol. Se hoje houve essa incidência no gol, eu sempre espero que diante de um goleiro do nível de profissionalismo dele, ele reverta essa situação rapidamente. Ele terá que jogar bem a próxima partida. São desafios importantes para o jogador. A única coisa que posso fazer é dar meu apoio, destacou o treinador. Estamos em um momento que necessitamos nos unir e somos assim. Internamente tratamos de sempre trabalhar e apoiar os jogadores. O campeonato é muito longo e equilibrado, precisamos ter todos protegidos. As críticas fazem parte do jogo,
É preciso pensar no próximo jogo. Os jogos servem para demonstrar isso. Se hoje não saiu, na próxima vai melhorar, concluiu Zubeldia. Cláudio Tencati, técnico do Criciúma, analisa a vitória do São Paulo. A gente se perdeu. Tricolor paulista abriu 2 de diferença, mas viu a equipe de Santa Catarina diminuir o placar com falha do goleiro Jandrei. Reencontro com as vitórias. Na noite da última quinta-feira, 27, o São Paulo voltou a conseguir uma vitória no Campeonato Brasileiro, após 4 partidas. Com isso, subiu para a 7ª posição da competição nacional. Com direito a um gol relâmpago de Alisson, aos 59 segundos de jogo, o tricolor bateu o Criciúma no Morumbi, pelo placar de 2-1. O outro tento São Paulino foi anotado pelo atacante Luciano. Porém, ainda assim, o gol marcado pelos catarinenses, marcado por Arthur Caíque, contou com falha de Jandrei, que foi criticado pela torcida, mas teve o apoio de seus companheiros. Técnico culpa, gol no começo. O treinador do Criciúma, Cláudio Tencati, se manifestou após a partida e disse que o gol sofrido no começo do jogo desestabilizou sua equipe. Segundo ele, isso fez com que o Criciúma não conseguisse jogar na primeira etapa. A gente se perdeu, nos desorganizamos a partir do gol, demos espaço para as infiltrações. Mas no intervalo ajustamos isso na hora de pressionar, cobramos bastante volume de jogo, um jogo mais curto, direcionado, disse. Além disso, o comandante do Tigre viu uma queda do Clube da Fé no segundo tempo e um crescimento de seu time. Segundo tempo melhoramos as ações defensivas, melhoramos o fluxo de jogo. Não foi só o São Paulo que caiu de rendimento, o time do Criciúma reagiu positivamente e fico contente com isso, completou. Próximo jogo sem seu treinador. Agora com 18 pontos, o clube paulista se prepara para um confronto muito complicado. No próximo domingo 30, recebe o Bahia no Morumbi. Os baianos têm o mesmo número de pontos do Flamengo na ponta da competição. Para a partida, os paulistas terão o treinador Luiz Zubeldia como desfalque. O argentino acabou recebendo cartão amarelo contra o Tigre, e como foi o terceiro, terá que cumprir suspensão. Na Copa América, a seleção paraguaia pode antecipar retorno de Rafael ao São Paulo, entenda. Torcedores do São Paulo estão sentindo muita falta do goleiro titular. São Paulo volta a vencer no Brasileirão. Com gols de Alisson e Luciano, o São Paulo venceu o Criciúma por 2-1 pelo Brasileirão na noite da última quinta-feira, 27. Chegou aos 18 pontos e saltou 2 posições na tábua de classificação. Agora o soberano é o 7º colocado. A única situação no qual Zubeldia não teve motivos para comemorar foi a atuação de Jandrei. Isso porque nos minutos finais da partida, o goleiro cobrou um tiro de meta nos pés de Arthur Caíque, que aproveitou a oportunidade e descontou para os catarinenses. Jandrei vem sendo muito criticado pelos torcedores nas redes sociais. Na visão dos fanáticos tricolores, o profissional não passa nenhuma segurança. Todavia, todos terão que aguentar mais um pouco Jandrei, uma vez que Rafael, o titular do tricolor, está servindo a seleção brasileira na Copa América. Além disso, outro fator que joga a favor de Jandrei e contra a torcida do São Paulo é que Zubeldia resolveu blindar o goleiro e já avisou que o mesmo será o titular enquanto Rafael não voltar. Torcida do São Paulo perde a paciência com Jandrei. Sim, o Jandrei é um goleiro de experiência. É claro que o fato de jogar em equipes grandes sempre pode gerar algum tipo de polêmica. Há um tempo falava sobre 2 posições que permanentemente as pessoas miram com lupa: o centroavante com Juan e o goleiro. Devo reconhecer que a trajetória do Jandrei é importante, decidiu. Porém, há uma esperança pelos torcedores são paulinos que Rafael possa vir a ser utilizado nas próximas rodadas por Zubeldia no tricolor. Para isso acontecer já na próxima rodada do meio de semana, basta o Brasil ser eliminado de forma precoce na fase de grupos da Copa América. Rafael pode voltar ao São Paulo semana que vem caso o Brasil seja eliminado da Copa América. Como apenas empatou no primeiro jogo contra Costa Rica por 0-0 na última segunda-feira, 24, uma derrota para o Paraguai nesta sexta-feira, 28, somado com uma vitória da Colômbia, praticamente elimina a seleção canarinho da Copa América. Uma vez que o time paraguaio precisaria apenas de um empate e os colombianos, adversários do Brasil na última rodada, já entrariam classificados. Ou seja, o jogo desta sexta-feira, 28, vale muito não só para o Brasil na Copa América, mas também para Zubeldia, que pode ver o seu homem de confiança no gol ficar mais perto de um retorno ao CT da Barra Funda. Casemiro no São Paulo? Presidente Casares comenta retorno de ídolo. Atualmente em baixa no Manchester United, meia revelado pelo São Paulo passou a ser especulado em um possível retorno ao Brasil. Veja,
Depois da repatriação de Lucas, a torcida do São Paulo passou a sonhar com um possível retorno do meia Casemiro. Sem conseguir se estabelecer como titular absoluto no Manchester United, o jogador passou a ser especulado de volta no tricolor paulista. Em entrevista ao Metrópolis, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, comentou sobre essa especulação. Casares afirmou que o clube sempre acompanha a situação do atleta, mas negou que haja uma intenção de trazer o jogador para o Brasil. O São Paulo sempre acompanha todo grande jogador dentro das nossas condições. Mas no caso do Casemiro não existe nada. Ele é um grande jogador formado aqui, um cara extraordinário, um líder, bom jogador, mas não existe nada, pontuou o mandatário tricolor. O presidente do São Paulo explicou como ocorreu a repatriação de Lucas, outro ídolo são paulino que voltou a vestir a camisa do clube no ano passado após um período na Europa. O Lucas não chegou de um dia para o outro. Nós conversávamos com ele quando ele estava de férias no Brasil. Quando eu fui para a Europa, tive a oportunidade de estar 2 vezes com ele, com os agentes dele e a família dele. E aí aconteceu do Lucas vir num período curto de 3 meses, foi campeão, voltou a vibrar com o seu time do coração e nós com ele, e começamos a trabalhar em uma continuidade, afirmou. Entre os motivos apontados para não ter um interesse real do tricolor em Casemiro, segundo Casares, foi a questão financeira. É claro que o Casemiro é um grande jogador, mas não tem absolutamente nada. O São Paulo também tem um rigor do tamanho dos investimentos que a gente faz, e claro que vamos sempre observar possibilidades, olhar situações, mas dentro de uma responsabilidade financeira e de orçamento. Por ora a resposta é não. Não tem nenhuma conversa, concluiu. Casemiro subiu para o profissional do São Paulo em 2010. Em 2013 ele foi vendido ao Real Madrid, mas no ano seguinte foi emprestado para o Porto. Ele retornou ao clube merengue em 2015 e iniciou uma trajetória de idolatria na Espanha. 5 vezes campeão da Champions League, se tornou um dos pilares da equipe que fez história no clube. Em 2022 deixou o clube rumo ao Manchester United, com quem tem contrato até junho de 2026.